Glória a Deus. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Estão aí, gente? Amém, graças a Deus. Nós temos 3 recadinhos rápidos, né? 3 recadinhos rápidos. Nós vamos enfatizar só alguns recados que não foram para o vídeo, pode passar. Então, semana que vem, meus irmãos, nós temos aqui na nossa comunidade a nossa classe de membros. Nós já temos, acho que, se eu não me engano, 9 ou 10 irmãos que vão participar da classe de membros. Então, se você quer conhecer a nossa comunidade, se você quer fazer parte da nossa comunidade, é importante fazer o curso de classe de membros. São 2 encontros em 2 domingos que antecedem o culto, tá? E vai começar, então, na semana que vem. Se você quiser fazer parte, é só apontar a câmera do seu celular, escanear o QR Code, né, ou vir falar com um de nós, um dos nossos líderes no final do nosso culto. Tá bom? O próximo aviso, então, é sobre o encontro de casais que vai acontecer no mês de março e abril. Então, se você é casado, você está convocado para fazer parte, né, dos encontros de casais. Vão ser 8 encontros, tá, que vão acontecer no mês de março e abril, aqui na nossa comunidade. Se eu não me engano, a inscrição é R$100, mas já está incluso material didático, enfim, vai ser muito bom, vai ser uma bênção esses encontros aqui nos domingos, nas quintas-feiras. Tá? E o último não tem slide, nós vamos ter um culto especial dos homens no próximo sábado. Se eu não me engano, começa às 20 horas. Os líderes aí, às 20 horas que começa? Dia 21, 7 horas. Fake news aqui, eu falei que é às 20, não, é às 19 horas, então, aqui na nossa comunidade, a macharada aí, estejam todos aqui com a gente, vai ser um culto abençoado no dia 21. Tá bom, gente? Vamos... Tá bom. A pastora Sandra está nos lembrando que nós temos vaga ainda no nosso curso de teologia. Aí, ó. Começamos na última terça-feira, né? Foi a primeira aula e ainda nós temos vaga, tá? Então, se você quer estudar, reformar com a gente, estudar teologia com a gente, procure a pastora Sandra, que é a coordenadora do nosso curso Reformar. São 3 módulos e tem sido uma bênção, né? Todo esse tempo aqui de estudo bíblico e teológico. Amém, irmãos? Acho que é isso. Vamos para a palavra de Deus? 1 João... Capítulo 5, por favor, abra comigo sua Bíblia. 1 João, capítulo 5. Nós estamos chegando ao final de mais uma série de mensagens. Estamos nessas últimas semanas nos debruçando sobre a primeira epístola de João. E hoje, para finalizar, nós vamos ver aqui algumas certezas que o apóstolo João apresenta na vida daqueles que estão em Jesus, na vida daqueles que creem que Jesus é o Cristo. Quantos creem que Jesus é o Cristo, Filho de Deus? Amém. Amém? Vamos ao texto, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue.
e os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas escrevi a vocês que creem em nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida a esse irmão. E aos que cometem pecados que não levam à morte, isso aos pecados que não levam à morte. Toda a injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Último versículo. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito aqui neste culto, pela sua doce presença. Obrigado, Senhor, pela sua graça sobre as nossas vidas. Agora, Senhor, nós nos reclinamos diante da tua palavra, ela que é poderosa, viva e eficaz, Senhor. Este é o teu povo, Senhor, que nessa manhã nós possamos ouvir a sua voz neste lugar, que nós possamos ser confrontados pela sua voz, encorajados pela tua palavra, fortalecidos, Senhor. Assim nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O título dessa mensagem é As Certezas Inabaláveis da Fé. As Certezas Inabaláveis da Fé. Meus irmãos, seguindo em frente a nossa série de exposições, nós já vimos até aqui o quanto que a primeira epístola de João, ela é profunda em diversos aspectos, seja no âmbito teológico, no âmbito apologético, doutrinário. João, o autor, este que escreve, ele é um pastor que visa proteger a saúde espiritual do seu rebanho, frente a uma ameaça iminente, a uma nova tendência filosófica que estava levando muitos naqueles dias para um caminho perigoso, um caminho distante da fé apostólica. Nós já explicamos aqui, ao longo dessa série, que estes hereges, eles ensinavam coisas absurdas. Você vai lembrar que nós mencionamos aqui que estes hereges, eles negavam a encarnação de Jesus, eles eram imorais e eles propagavam também a imoralidade e eles eram insensíveis ao sofrimento alheio, ao sofrimento do pobre, do órfão e do necessitado. E é por isso que essa epístola ela foi escrita para, de certa forma, estancar este avanço, este sangramento causado por este movimento herético dos dias de João. E ao findar essa epístola, nessa última sessão, nesse último capítulo aqui, o autor apresenta agora algumas certezas na vida cristã, certezas estas que decorrem do fato de nós crermos em Jesus como Filho de Deus, crermos em Jesus como Cristo, e eu quero apontar para vocês algumas dessas certezas que João nos apresenta aqui. Ele começa dizendo no verso 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo
é nascido de Deus. Aos que estavam nas exposições passadas, vão lembrar que nós explicamos aqui que João, o apóstolo, ao longo da epístola, ele vai trabalhar alguns testes da fé. Testes estes para identificar a fé falsa da fé verdadeira. Né? Alguns critérios, como eu mencionei aqui no sermão de número 4. Então, são 3 critérios básicos. O critério doutrinário, o que cremos. O critério moral, como vivemos. E o critério social, como nos relacionamos. Então, ao longo da epístola, João faz isso de maneira espaçada. E agora, no último capítulo, no capítulo 5, ele vai trabalhar de forma mais condensada, com o objetivo de fortalecer tudo aquilo que ele já falou, tudo aquilo que ele já advertiu para o seu público-alvo. Então, aqui no primeiro verso do capítulo 5, ele já aplica de imediato aquilo que nós chamamos de teste doutrinário. Ele diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, essa é a primeira certeza que o texto nos mostra. Quem crê em Jesus como Cristo é nascido de Deus. Então, a pergunta que se apresenta a nós aqui nesse primeiro momento é: o que é ser nascido de Deus? Todos que aqui estão, um dia nasceram dentro do processo natural da vida humana, né? Foram gerados por uma mulher, foram gestados, alguns 9 meses, outros um pouco menos, mas teve o dia em que você nasceu, o dia que sua mãe deu à luz, né? O dia que você viu a luz pela primeira vez. Interessante é que a Bíblia também usa essa linguagem, essa mesma simbologia, para se referir ao dia em que nós nascemos espiritualmente, ou nascemos de Deus e para Deus. Esse processo também é conhecido como o novo nascimento, ou numa linguagem mais teológica, a regeneração. Basicamente, é o dia em que o Senhor transformou o seu coração. É o dia que você viu a luz do Senhor pela primeira vez. Você foi gerado pelo Espírito e agora, nascido de Deus, nós temos uma nova mentalidade, uma nova forma de viver, uma nova forma de enxergar o mundo a partir do Evangelho. Ser gerado, ser nascido de Deus, significa que agora nós fazemos parte da família de Deus. Se você olhar aqui nesse recinto, nessa manhã, talvez você não tenha aqui nenhum parente, não tenha nenhum irmão de sangue, mas Deus, na sua infinita graça, nos concede irmãos e irmãs espirituais, pessoas que também nasceram de Deus, nasceram do Espírito, pessoas que creram no Evangelho, que creram em Jesus e nasceram para Deus. Então essa é a primeira certeza que nós temos ao crer em Jesus. E crer aqui, segundo a teologia de João, vai muito além de você confessar com os lábios. Aqui o crer é no sentido de todo o coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma, com toda a sua vida. Crer no Senhor Jesus nos concede a oportunidade de nascermos no Espírito, nascermos espiritualmente, nascermos para Deus e de Deus. E esse nascer para Deus significa que agora você é filho de Deus. Outrora, nós não éramos filhos de Deus. Como Paulo diz, nós éramos filhos da ira. As pessoas aí fora dizem assim: mas todo mundo é filho de Deus. As pessoas não dizem isso? Todo mundo é filho de Deus. Então, no caso, não. Segundo a Bíblia, filho de Deus é aquele que passou pelo novo nascimento. Ou seja, aquele que nasceu de Deus. Por isso ele é filho de Deus, porque ele foi gerado por Deus. E esse novo nascimento, ele está diretamente ligado ao fato de você crer no senhorio de Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Então essa é a certeza que nós temos, que agora nós não somos mais órfãos, que agora nós não somos mais filhos da ira, nós não somos mais filhos da condenação, nós não somos bastardos, mas fomos gerados pelo Espírito e adotados como filhos do nosso Pai Celestial. Agora nós fazemos parte de uma família, nós agora pertencemos à grande família de Deus. Portanto, ser nascido de Deus significa dizer que você tem uma família, que você não está sozinho nesse mundo. Ser nascido de Deus significa dizer que, independente de como foi a sua criação na sua infância, se você não teve um pai presente, mas agora, nascido de Deus, você tem um pai. E você não somente tem um pai, mas você tem irmãos espirituais, que também nasceram de Deus. Então perceba como uma coisa está conectada à outra. Porque João diz na continuação, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. O que ele está dizendo aqui? Você ama a Deus que te gerou, isso é óbvio. Você nasceu de Deus, você ama a Deus. Mas você ama também aqueles que Deus gerou. Aqueles iguais a você, os seus irmãos. Ou seja, nós amamos os nossos irmãos, nós amamos a nossa família espiritual. E esse é um sinal que nós somos nascidos de Deus. Nós amamos aqueles que Ele gerou também. Nós amamos os nossos irmãos. No verso 2, ele fala sobre amar de forma prática, obedecendo os mandamentos de Deus ou praticando os mandamentos de Deus. Quando nós olhamos para os mandamentos, principalmente na Antiga Aliança, nós percebemos que muitos desses mandamentos, eles têm a ver diretamente com o aspecto horizontal da fé. Se você analisar bem, você vai perceber que a primeira parte dos 10 mandamentos, eles estão voltados para o aspecto vertical da fé, nosso relacionamento com Deus. Mas a segunda parte é voltada para o nosso relacionamento com o próximo. Lembra dos mandamentos? Não matarás, é o próximo. Não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Tudo está conectado com esse nosso relacionamento interpessoal, com esse nosso relacionamento social. Então, o que comprova que nós realmente amamos os nossos irmãos é que nós cumprimos os mandamentos. Jesus, ele resume os 10 mandamentos em 2. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Mas no Evangelho de João, na última ceia, Jesus vai além. E ele diz algo muito interessante. Ele diz assim aos seus discípulos, novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros como eu vos amei. Olha só, Jesus está dando um novo mandamento. Como agente estabelecedor de uma nova aliança, como Moisés superior, lembrando que Deus estabeleceu a primeira aliança e deu os mandamentos através de Moisés. Agora, Jesus, o agente estabelecedor de uma nova aliança, ele diz, eu vos dou um novo mandamento, que amem uns aos outros. Esse é um mandamento antigo. O que muda então? O que muda nesse novo mandamento que Jesus está dando? O que torna ele novo? É o fato de que nós precisamos amar como Jesus amou. Ou seja, o ponto de referência do amor agora mudou. O ponto de referência não sou mais eu. O ponto de referência é Cristo. Eu preciso amar como Ele amou. E a pergunta é, como Cristo amou? Paulo responde isso em Efésios, dizendo que Cristo amou se entregando por nós. Na antiga aliança, eu deveria amar o outro como a mim mesmo. Na nova aliança agora, eu devo amar o outro como Cristo o ama. O padrão de amor não é definido por mim. Agora, o padrão de amor não é mais definido por mim. O padrão de amor é definido por Cristo.
Por isso, agora, eu não devo amar somente quem me ama. Eu não devo amar somente quem eu acho que merece o meu amor. Eu devo amar como Cristo amou. João está dizendo, meus irmãos, que esta é uma característica daqueles que são nascidos de Deus. Por quê? Porque eles têm a natureza de Deus. Eles foram gerados por Deus. No verso 3 ele diz: porque este é o amor de Deus, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Pause aqui. Você pode dizer assim: como assim os mandamentos não são difíceis de guardar? Em outras versões, algumas outras versões vai estar: os mandamentos não são penosos. E aqui o texto aponta para uma ideia de literalmente fardos pesados. Nós vamos entender o que João está falando aqui. Ele diz que os mandamentos não são pesados por conta de dois aspectos. Primeiro, os mandamentos de Deus, eles não são pesados porque eles não são tradições de homens. Para entender bem isso, nós precisamos olhar para o contexto, para aquilo que acontecia nos dias de Jesus, no judaísmo do segundo tempo. Naqueles dias havia um exagero, havia um abuso em cima dos mandamentos de Deus por parte da tradição religiosa. Você vai lembrar, Jesus teve vários embates com os fariseus e mestres da lei. Ele teve embates porque os fariseus ficaram chocados e escandalizados porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. Tradição. Teve outro episódio que os discípulos no sábado estavam colhendo espigas. Os mestres da lei, eles ficam chocados e escandalizados. Tradição. Para vocês terem uma noção, a tradição e a elite religiosa daqueles dias tinham estabelecido cerca de 613 preceitos da lei. Ou seja, esses preceitos eram regras e mais regras para que o povo não infringisse os 10 mandamentos. Deus deixou 10, mas a tradição religiosa estabeleceu 10 para que o povo não ferisse esses 10. O povo estabeleceu 613, a tradição religiosa 613, para que os 10 não fossem infringidos. E existe ainda mais alguns atenuantes. Porque nos dias do Novo Testamento, haviam duas escolas rabínicas muito conhecidas, a escola de Hillel e a escola de Shammai, que eram rabinos famosíssimos e respeitadíssimos. Estes homens eram os famosos intérpretes da lei. E as suas interpretações eram chamadas de jugo. Quem seguia a interpretação do rabino Hillel, dizia-se que estava debaixo do jugo de Hillel. E quem seguia a interpretação do rabino Shammai, dizia-se que este estava debaixo do jugo de Shammai. E é por isso que Jesus, ao ver o povo cansado de carregar jugos pesados da lei, mediante a tantas regras absurdas que haviam sido criadas e elaboradas para que o povo seguisse a fé em Deus, Jesus olha para aquele povo cansado e diz assim em Mateus capítulo 11, 28 e 29, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Jesus está dizendo, eu também tenho a minha forma de interpretar a lei. Tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo, a minha forma de interpretar a lei. Aprendam comigo, aprendam de mim, aprendam do que eu estou ensinando para vocês. E é justamente por isso que o jugo de Jesus é leve, porque Jesus não coloca pesos a mais. O fardo de Jesus é leve porque ele resgata a essência da lei, que é o amor.
É nesse sentido que João está dizendo que os mandamentos não são pesados, porque eles não são regras humanas, eles não são tradições de homens. É a palavra de Deus. Eles são simples. Ame a Deus e ame ao próximo. Então, o primeiro aspecto que os mandamentos eles não são pesados é porque eles não são tradições de homens. E o segundo é justamente pelo fato de que você nasceu de novo. Para aqueles que não nasceram de novo, realmente seguir o amor, cumprir os mandamentos, amar o inimigo, é algo impossível. Mas para aqueles que foram encontrados, trata-se de prazer, se deleitar na lei do Senhor, como diz o salmista. Isso é tão verdade, irmãos, que quem olha de fora para nós, para os crentes, pensa assim, que chato ser crente, né? Deve ser muito chato ser crente. Eles não podem fazer nada. Não podem sair, não podem beber, não podem fumar, não pode isso, não pode aquilo. Muitos definem a fé cristã como a religião do não pode. Eu já tive experiência de evangelizar alguém dizer, meu Deus, eu não quero ser crente, não pode fazer nada. Mas quem disse que se trata de não poder? Não se trata apenas de não poder, se trata de não querer. Você não vai na festa promíscua por quê? Porque o seu pastor não deixa? Não, porque eu não quero. Você não vai fazer isso por quê? Porque vai pegar mal lá para o pessoal da sua igreja? Não, porque eu não quero. Houve uma transformação dentro de mim. Houve uma transformação no meu coração, eu nasci de novo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu nasci de Deus e para Deus. Antes o que me alegrava, agora já não me alegra mais. Antes aquilo que eu sentia prazer, já não tenho mais prazer nisso. Antes aquilo que eu via lucro, agora isso não tem mais valor, porque a luz do Evangelho me curou da cegueira espiritual, me fez ver a verdade, me fez ver o Senhor, me fez ver aquilo que eu não via. E é nesse sentido, meus irmãos, que ele está dizendo que os mandamentos não são pesados, porque eles não são tradições de homens, e você nasceu de novo. Seguindo em frente, o texto continua no verso 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A segunda certeza que João nos apresenta aqui é que quem é nascido de Deus vence o mundo pela fé. E quando ele fala o mundo aqui, ele não está falando do mundo quanto criação de Deus. O mundo aqui é um sistema regido, capitaneado por Satanás. E o próprio autor mais à frente vai dizer que o mundo jaz do maligno. O que João está nos dizendo é que quem nasce de Deus não é moldado pelo mundo, não é vencido pelo mundo, não é escravo desse sistema. Vencer o mundo é andar na contramão dele. E é por isso que aqui nós precisamos entender bem o que João está falando, para sermos crentes assertivos e não crentes alienados. E eu falo isso com muito respeito agora. Se nós olharmos, né, para a tradição evangélica no Brasil, no século XX, final do século XX principalmente, os nossos pais na fé, você vai ver que havia muito zelo, muito fervor, e nós precisamos aprender com estes irmãos. Mas também foi colocado no pacote do mundo muitas coisas boas, como música, cultura, arte, literatura. E é óbvio que muitas dessas áreas existem sim influência maligna, não podemos negar isso. Mas foi colocado, quem é os crentes das antigas aí vão lembrar disso, foi colocado tudo num pacote dizendo, isso aqui é do mundo, e nós não podemos acessar a isso. Eu nunca vou esquecer uma situação que aconteceu
na casa de uma tia minha, uma tia muito chegada nossa, e chegou uma irmã dessas bem fervorosas, vamos dizer assim, e ela começou a apontar tudo aquilo que era do mundo. E aí ela começou, aquilo ali é do mundo. Aí a minha tia ia lá, pegava aquilo e começou a montar uma pilha de coisas. Era revista, era bonecas, era não sei o quê. E aí eu e os meus irmãos, a gente estava desesperado. E aí a gente foi para o quarto tentar esconder o videogame, esconder umas cartinhas, esconder os bonecos dos Power Rangers, mas não deu muito certo. Não deu muito certo porque a pilha foi feita. A pilha para uma futura fogueira das vaidades, das coisas do mundo. E assim, nós ficamos frustrados, decepcionados, né, com aquela situação. Acontece, irmãos, que vencer o mundo não é você se isolar numa caverna existencial e dizer assim, agora eu venci o mundo, virar um ermitão, um Amish, né, que fala, né? Virar um Amish, se isolar do mundo e dizer, agora eu venci o mundo. Não! Jesus diz, Pai, eu peço para que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Vencer o mundo significa que nós, como diz João, nascidos de Deus, regenerados pela fé no Filho de Deus, nós podemos contribuir para que haja uma ressignificação da música, da arte, da literatura, pelo poder do Evangelho. E isso é vencer o mundo. Na sequência, João continua, e agora ele é extremamente apologético e ele vai trabalhar uma questão um pouco mais técnica aqui. Preciso que você redobre a sua atenção agora. Ele diz assim, este, Jesus no caso, é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. O que ele está dizendo aqui? Água e sangue são dois referenciais para batismo e crucificação. Água e sangue se referem a dois eventos históricos da vida de Jesus que testificam da sua encarnação e na sua divindade. Quando João diz que ele veio por meio d'água, o texto está nos dizendo que ele passou pelo batismo, e o batismo foi uma testificação pública do ministério do Cristo. Quando ele entra na água para ser batizado, você vai lembrar, os céus se abrem, vem o Espírito em forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu que diz, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Ou seja, a água ou o batismo, o que aconteceu ali, o evento que aconteceu ali, prova que Jesus é o Cristo. E o sangue? O sangue é a crucificação de Jesus. Os gnósticos, esse movimento que a gente tem falado aqui, liderados por um homem chamado Cerinto, eles diziam, preste atenção nisso, que o Espírito do Cristo se apossou de Jesus de Nazaré no batismo, fez tudo que fez, operou milagres, operou tantas coisas, e na crucificação, o Espírito do Cristo abandonou Jesus de Nazaré. João está dizendo assim, não, ele não veio somente com água, mas com água e com sangue. João afirma que aquele que foi batizado é o mesmo Deus homem que sangrou e morreu na cruz. O que estes hereges estavam apresentando era um Cristo incompleto, era um evangelho incompleto. Eles queriam o Cristo do batismo, eles queriam o Cristo dos milagres, o Cristo do poder, mas não queriam o Cristo da cruz. Eles se escandalizavam com o Cristo da cruz. Eles rejeitavam o Cristo da cruz. E por conta disso, eles estavam propagando um evangelho incompleto, um evangelho sem a cruz. John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, ele diz,
não existe cristianismo sem a cruz. Se a cruz não é central à nossa religião, então a nossa religião não é a religião de Jesus. Infelizmente, irmãos, nós vemos por aí hoje, no contexto evangélico brasileiro, muitos movimentos que se dizem cristãos, mas estão ensinando e propagando um evangelho sem cruz. Querem o Cristo que abençoa, mas não querem o Cristo que confronta. Querem o Cristo que resolve os problemas, mas não querem o Cristo que chama ao arrependimento. Querem o Cristo da glória, mas não o Cristo do Calvário. O Evangelho não nos apresenta um Cristo sem cruz. Muito pelo contrário, a vida de Jesus é uma vida cruciforme. Jesus caminha em direção à cruz e ele convida os seus para que também façam o mesmo. Porque foi na cruz em que ele enfrentou o pecado, foi na cruz que Jesus satisfez a justiça de Deus, foi na cruz que Jesus realizou a nossa redenção. Por isso, o verdadeiro Cristo é o Cristo da cruz. Quem remove a cruz da mensagem do Evangelho não está apresentando um Evangelho mais aceitável. Na verdade, está apresentando um outro Evangelho. Está apresentando um outro Cristo. Não o Cristo das Escrituras. Por isso, irmãos, devemos estar atentos, porque o Evangelho sem cruz não é o Evangelho. Cristo sem cruz não é o Cristo das Escrituras. Um Cristo sem cruz te torna um discípulo incompleto. Evangelho incompleto te torna um discípulo incompleto. Ele prossegue. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. O autor está nos alertando algo muito importante. João está falando aqui do fato de muitos estarem aceitando o testemunho destes homens, preferindo o testemunho dos hereges, ao invés de ouvir o testemunho de Deus acerca das coisas relacionadas ao seu Filho. João está dizendo, tem muita gente que prefere ouvir homens mentirosos do que ouvir a Deus. Prefere um testemunho destes homens malignos do que ouvir a Deus. Irmãos, isso acontece nos nossos dias. Pessoas que preferem dar ouvidos a fábulas, a mentiras, a filosofias diabólicas, do que ouvir o que o Senhor diz na sua palavra, em ouvir o ensino reto das Escrituras. Olhe para as mega churches por aí, pseudos pastores que se utilizam de técnicas obscuras, se utilizam de ferramentas neurolinguísticas, PNL, em cima dos púlpitos. Espírito de adivinhação em cima dos púlpitos das igrejas. Agora eu vou revelar o CPF. O CPF e tal. Para que revelar CPF, me diz? Espírito de adivinhação para enganar o povo, para manipular a massa. Mensagens que não falam dos pontos fundamentais do Evangelho, cruz, arrependimento, renúncia. Nada disso. São mensagens doces para massagear o ego e arrancar o dinheiro das pessoas. Falsos mestres que não estão interessados na vida espiritual do povo. Eles só querem a lã, só querem dinheiro. Escute o meu conselho nessa manhã. Fuja desses lugares. Fuja desse tipo de mensagem. Fuja desse tipo de igreja que não prega o evangelho do Cristo crucificado. Fuja desses lugares
que trocam a verdade eterna de Deus pela mentira dos homens. Fuja desses lugares. E se nós aqui começarmos a pregar um outro evangelho, fuja daqui também. Fuja para os montes. Porque não haverá juízo somente para os falsos mestres. Sobre estes haverá um juízo dobrado. Haverá juízo também sobre aqueles que preferiram a mentira no lugar da verdade. Aqueles que, mesmo com a revelação nas mãos, mesmo diante da verdade, escolheram a mentira por conta dos seus pecados. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, estes são aqueles que, sentindo um comichão nos seus ouvidos, coceira nos seus ouvidos, procuraram mestres para si mesmo, segundo a cobiça dos seus próprios corações. Então, meus irmãos, não sejamos estes que preferem dar ouvidos à mentira dos homens, ao testemunho dos homens malignos, ao testemunho de mercenários, ao invés de ouvirmos as verdades eternas do nosso Deus. Amém, irmãos? Verso 11, João diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Terceira certeza que João nos apresenta aqui, a vida eterna. Perceba que ele não diz assim, vocês terão vida eterna. Ele diz, vocês têm a vida eterna. Isso significa que a vida eterna não começa apenas no céu. Ela começa agora, no momento em que alguém crê em Jesus, no momento em que alguém nasce para Deus. O cristão não apenas espera a vida eterna, ele já vive a vida eterna hoje. Por isso, a vida eterna nas Escrituras não é apenas uma duração infinita da vida, mas é um novo tipo de vida que começa agora. William Barclay, um pastor escocês do século XX, ele diz que o termo grego para eterna aqui é aionios, significa muito mais que a simples expressão para sempre. É importante falarmos isso porque no nosso imaginário religioso, nós temos uma ideia rasa do que é vida eterna. Se nós fizéssemos aquelas entrevistas, perguntando às pessoas o que é a vida eterna, o que significa ter a vida eterna, provavelmente muitos responderiam usando as categorias do tempo. Diriam, a vida eterna é viver para sempre. Talvez outro ia dizer, a vida eterna é uma vida que nunca acaba. Ou é um tempo infinito da existência. Para a maioria das pessoas, vida eterna é basicamente uma questão de duração. É uma vida que se estende infinitamente no tempo. Mas a grande questão é, o que Deus define como vida eterna? Como Jesus define a vida eterna? E nós temos essa resposta no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 3. Jesus declara da seguinte forma, a vida eterna é esta, 2 pontos. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A vida eterna é essa, conhecer a Deus. Perceba que Jesus não define a vida eterna em termos temporais. Jesus define a vida eterna em termos relacionais. A eternidade, portanto, não começa quando você morre. Ela começa quando você nasce. Nasce de novo. Quando você nasce para Deus. E agora, nascido de Deus, você passa a conhecê-lo e a caminhar com Ele nesse lado da eternidade.
Em termos práticos, isso significa, meus irmãos, que a vida cristã não é uma espera pelo céu, mas ela é uma caminhada diária com Deus agora, desfrutando dessa vida eterna agora, no tempo que se chama hoje. Se relacionando com Deus, conhecendo a Deus, buscando conhecê-lo, conhecer o seu coração. Esse é um dos maiores privilégios da vida cristã. Você poder conhecer a Deus. E à medida que você o conhece relacionalmente, você vai sendo transformado, você vai sendo moldado por este conhecimento. Portanto, meus irmãos, se a vida eterna é uma vida de conhecer aquele que é eterno, não podemos viver um cristianismo apático, não podemos viver uma fé estática. Precisamos a cada dia mais conhecer esse Deus que se revela a nós, seja na oração, seja no conhecimento das Escrituras. A palavra de Deus diz: sigamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Esta é a vida eterna. Quem disse isso foi o próprio Jesus. O autor continua: e esta é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quarta certeza que o autor nos apresenta ao crermos em Jesus é a confiança na oração. A confiança que, se orarmos a Deus, alinhados com o seu coração, nós seremos atendidos segundo a sua vontade. Na minha visão, esse é um dos grandes desafios da vida cristã. Aprender a orar segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque existe uma tendência em nós de sermos egoístas, até mesmo quando nós oramos. Até mesmo quando nós estamos em oração. Oramos muitas vezes somente pensando em nós mesmos, ou em benefícios, ou em coisas que vão nos abençoar ou facilitar as nossas vidas. E com isso eu não estou dizendo que você não pode orar por si mesmo, não é isso que eu estou dizendo. Mas Tiago já nos alertava acerca disso no capítulo 4 da sua epístola. E ele diz: vocês oram e não recebem, porque vocês estão orando errado, visando os seus próprios deleites. Tiago está nos dizendo que orações carnais, orações mesquinhas, orações desalinhadas com propósitos de Deus, elas não são atendidas. Portanto, nós precisamos cuidar, irmãos, para não sermos achados entre estes que entendem a importância da oração, buscam a Deus em oração, mas oram errado. Interessante que uma das coisas que os discípulos mais se impressionaram com Jesus foi acerca da sua vida de oração. Você, ao ler os evangelhos, você não vai ver em nenhum momento os discípulos dizendo assim: mestre, nos ensina a fazer um milagre. Mestre, nos ensina a expulsar demônios. Mas você vai ver os discípulos chegando para Jesus e dizendo assim: mestre, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Porque a forma como Jesus orava chamou a atenção dos discípulos. Jesus, ele exalava toda uma dependência na vontade eterna de Deus. Olhe para as orações registradas nos evangelhos, as orações de Jesus. Jesus exalava uma dependência completa na vontade de Deus. Então, orar segundo a vontade de Deus não é você tentar convencer a Deus a fazer aquilo que você quer. Não é você pregar para Deus. Já viu aquele irmão que prega para Deus na oração? Senhor, porque em Isaías a tua palavra diz. Não precisa disso. Você não precisa disso. Orar segundo a vontade de Deus é submeter os nossos desejos e as nossas vontades àquilo que Deus deseja, ao desejo eterno de Deus. Orar segundo a vontade de Deus não é dobrar Deus à nossa vontade, mas dobrar a nossa vontade à vontade dele. E aí, como diz o texto, nós podemos ter confiança
que as nossas orações elas serão atendidas. Porque eu não oro pelo meu bel prazer, eu oro para que a vontade dele se cumpra. Então essa é mais uma certeza que João está nos dizendo, que existe um Deus nos céus que ouve as nossas orações, quando nós rogamos, quando nós pedimos, quando nós intercedemos segundo a sua vontade, esse Deus nos ouve e nos atende. Na sequência, ele apresenta algo que é muito importante e interessante para nós. Ele diz, se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecados que levam à morte, e por esse eu não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. João está falando agora, a gente já vai falar sobre o que é esse pecado que leva à morte, mas no primeiro momento, João fala sobre o poder da oração. Que no caso aqui é a intercessão. O que é a intercessão? É você se colocar diante de Deus por alguém. Se você vê o seu irmão cometer pecado, indo por um caminho tortuoso, indo por um caminho perigoso, você tem a responsabilidade de se colocar diante de Deus e orar por esse irmão. Ao ver o seu irmão pecar, ao invés de falar para os outros, ao invés de espalhar a notícia, fale com Deus, interceda, rogue pela vida do seu irmão. Acontece que muitos de nós preferem ser mensageiros do caos, ao invés de serem intercessores diante de Deus. E olha a importância daquilo que João está falando, irmão. Eu quero chamar a sua atenção para isso. O texto diz assim, Deus dará vida a esse irmão. Deus dará vida a esse irmão. Você está entendendo o papel da intercessão? Você está entendendo o papel de um irmão que se coloca diante de Deus pela vida de outro irmão? Deus dará vida a este irmão. E a pergunta, para caminharmos para o final aqui, e eu gostaria que você fosse honesto com você mesmo agora. Qual foi a última vez que você orou por um irmão que você viu que estava em pecado? Qual foi a última vez que você gastou tempo diante de Deus, orando e intercedendo por alguém? Isso aqui é praticar o amor. Se colocar diante de Deus, gastar tempo, chorar diante de Deus, pela vida de alguém. João fala aqui sobre um pecado de morte, ou seja, um pecado imperdoável. E ele diz assim, por esses não adianta nem orar. O único pecado imperdoável que nós temos nas Escrituras é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A maioria dos comentaristas de 1 João concorda que provavelmente o apóstolo João está falando dos hereges que se encaixam nessa categoria. Por quê? Porque eles chegaram a um nível tão absurdo nos seus ensinamentos que eles blasfemaram contra o Espírito Santo e agora eles não têm mais como voltar e não adianta nem orar por eles. Porque o pecado cauterizou a mente e o coração deles de tal forma que eles se tornaram blasfemos e irreversíveis diante de Deus em seus pecados. Então esse seria o pecado de morte. E para finalizar, ele diz no verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. A quinta certeza da vida cristã que João apresenta no último capítulo aqui é que quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Ele aplica novamente o critério moral. Ou seja, João está dizendo que quem é nascido de Deus não vive em pecado. Não aceita viver em pecado. Ou seja, quem nasceu de Deus pode até cair, pode até tropeçar, mas nunca fará do pecado a sua morada permanente.
A sexta certeza que ele nos apresenta nesses versículos é que quem é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. Porque a nossa vida, ela é guardada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então pare com esse negócio, essa paranoia que tudo é o diabo. Já viu crente que tudo é o diabo, irmão? Tudo é o demônio? O inimigo está furioso. Queimou o chuveiro, o inimigo está furioso contra a minha vida. Irmão, só queimou a resistência, irmão. Estragou o carro, meu Deus, o inimigo é sujo mesmo. Não, só talvez você esqueceu de fazer a manutenção do seu carro. Talvez você esqueceu de colocar óleo. Uma vez alguém falou isso para mim, e estava falando isso, eu falei, irmão, quem é que guia a sua vida? Quem é que direciona a sua vida? É Deus ou o demônio? É Deus ou o diabo? Aí ele ficou meio assim, irmão, quem direciona a nossa vida é o Senhor. A nossa vida está nas mãos dele. O diabo, como diz Lutero, é apenas um cão na coleira de Deus. Ele está na coleira. Quem controla e quem governa a nossa vida é Deus. Independente do que passamos, independente do que sofremos, o maligno não pode nos tocar, porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Creia nessa verdade, entenda essa verdade, internalize essa verdade no seu coração nessa manhã. Quem controla a sua vida é Deus. Se a sua vida está um caos, se tudo está de cabeça para baixo, Deus não perdeu o controle e é Ele que está direcionando a sua vida está nas mãos dEle. Aleluia. E para finalizar, ele conclui dizendo, verso 20, também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, e em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Último versículo, filhinhos, cuidado com os ídolos. João, ele termina de uma forma pouco convencional. Ele começou de uma forma pouco convencional. Os que estavam aqui no primeiro sermão vão lembrar que ele já chega chegando, né? Ele não dá nem bom dia, ele nem dá oi, ele já chega, ele não apresenta suas credenciais, ele não fala nada, ele já chega direto no assunto. E aqui ele termina abruptamente, da mesma forma, de uma maneira pouco convencional. João aqui não apresenta uma despedida, ele não dá nem tchau. Ele não apresenta nenhuma doxologia, que é aquele louvor final, aquele louvor de agradecimento que a gente vê nas cartas de Paulo, por exemplo. E esse é o único momento da epístola, em toda a epístola, que João usa a expressão ídolos. A última palavra que ele usa é ídolos. Isso aqui não é algo aleatório. Isso aqui é algo muito bem pensado. Por quê? Porque ele tinha acabado de afirmar que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, no versículo 20. Eu já estou encerrando. Por isso que quando ele termina dizendo, filhinhos, cuidado com os ídolos, ele está acendendo um alerta. É como se ele estivesse dizendo em letras garrafais, agora que vocês têm todas essas verdades postas, todas essas certezas pontuadas, não troquem o Deus verdadeiro por um falso Deus. Não troquem o verdadeiro Cristo por falsificações deste Cristo. Porque a pior idolatria não é apenas você se curvar diante de uma imagem, mas é você substituir o verdadeiro Cristo por uma versão distorcida dele. F.F. Bruce diz que os ídolos são falsos conceitos a respeito de Deus. É achar que você está adorando o Cristo, quando na verdade você está adorando um Deus moldado segundo a sua vontade, segundo o desejo do seu coração. Foi o que aconteceu com Israel no episódio do bezerro de ouro, lembra? Na ausência de Moisés estava demorando para vir, para descer. Eles criaram um bezerro de ouro, um boi medonho,
E eles começaram a adorar, a oferecer sacrifícios e a dançar diante dessa imagem. E eles disseram o seguinte, na nossa tradução, na tradução para o português foi traduzido dessa forma: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Só que no texto original, a palavra usada aqui é Elohim. E Elohim é o nome de Deus também. E o Antigo Testamento usa diversas vezes Elohim para se referir ao único e verdadeiro Deus. Então, significa dizer que quando eles formaram aquele bezerro e se curvaram diante dele, eles estavam dizendo que aquele bezerro era o Senhor Deus, era Elohim. Ou seja, eles estavam reduzindo Deus a uma imagem de escultura. Eles estavam reduzindo Deus, tornando Deus uma divindade manipulável por eles. Eles estavam trocando o verdadeiro pelo falso e chamando o falso de verdadeiro. Isso é idolatria. E era exatamente isso que estava acontecendo nos dias de João. Porque alguns estavam trocando o Cristo verdadeiro por uma deturpação do Cristo. Estavam trocando o Cristo das Escrituras, o Cristo que foi passado, a tradição que foi passada pelos apóstolos, por uma invenção, por uma criação forjada por homens malignos. E muitos estavam adorando esse tipo de imagem, ao invés de adorar o Cristo verdadeiro. Por isso João termina dessa forma. E essa é uma advertência a todos nós, nessa manhã. Eu termino dizendo, e nós já vamos cear na sequência: não troque a certeza de Deus pelos sofismas do mundo. Não troque a verdade revelada por ideais que agradam ao seu coração. Não troque o Cristo das Escrituras por um Cristo reinventado ao modo do consumidor. Se agarre hoje a essas certezas que somente o Evangelho pode te oferecer. Somente Cristo pode te oferecer. Tudo que foi pontuado aqui, meus irmãos, nessa manhã, essas certezas que nós vimos aqui, conforme João nos explica, somente Cristo pode nos dar. Nenhuma divindade, nenhum pseudo-deus, nenhum movimento, nada pode nos dar aquilo que somente Cristo pode nos oferecer. Somente Ele pode nos dar uma nova vida. Somente Ele pode nos fazer vencer o mundo. Somente Ele pode nos dar a vida eterna. Somente Ele pode nos conceder o privilégio de que as nossas orações, segundo a sua vontade, elas são atendidas. Somente nele, aleluia, nós estamos protegidos e guardados do mal. Por isso, nessa manhã, eu termino essa mensagem dizendo: se agarre a essas verdades. Se agarre a essas certezas que somente Cristo pode te oferecer. Somente o Evangelho pode te oferecer. Eu gostaria de orar nesse instante. Curve sua fronte. Aleluia. Senhor, obrigado pela sua palavra. A tua palavra é a verdade, Senhor. Santifica-nos na tua palavra, Senhor. Senhor, que nessa manhã nós possamos sair daqui convictos dessas certezas que foram pontuadas. A certeza que em Ti, Senhor, nós temos uma nova vida. A certeza que nós vencemos o mundo pela fé. A certeza que em Ti possuímos uma nova identidade.
A certeza que em Ti, Senhor, nós temos um Pai, que nós não somos mais órfãos, que nós não estamos sozinhos nesse mundo porque nós temos irmãos e irmãs espirituais. Nós temos uma família espiritual. Senhor, que nessa manhã nós possamos se agarrar nessas verdades. Em meio às tempestades da vida, em meio às tribulações desses dias, possamos se agarrar, Senhor, em Ti e na força do Seu poder. Se existe alguém aqui nessa manhã, Deus, que está distante dos Teus caminhos, que não consegue ouvir a Sua voz, que está com o coração fechado, trancado, o Senhor é poderoso para mudar essa situação nessa manhã e transformar a vida deste irmão. Senhor, nós descansamos nessa manhã, nessas certezas que foram pontuadas. Nós não queremos falsificações. Nós não queremos trilhar um caminho de erro. Nós queremos trilhar, Senhor, as veredas antigas, trilhar o Teu santo e vivo caminho. Ah, Jesus, que possamos ser inundados nessa manhã pelo Seu amor uma vez mais. Que possamos, Senhor, sair daqui convictos nessa manhã, que nós temos um Pai celestial que nos ama, que nós temos irmãos e irmãs na jornada, que nós não estamos sozinhos. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece o nosso homem interior, o nosso ser interior nessa manhã, com a verdade do Teu Evangelho. Nós renegamos os ídolos do coração. Nós nos desfazemos dos ídolos e nós recorremos a Ti, único e verdadeiro Deus. Nós queremos Te conhecer, Senhor, a cada dia mais. Eu oro para que nessa manhã o desejo de Te conhecer preencha o coração de cada um que aqui está. O desejo de viver essa vida eterna, Te conhecendo nesse lado da eternidade, Senhor. Não permita que nós venhamos a caminhar e viver um cristianismo apático nesses dias, sendo que o Senhor se dá a conhecer, sendo que o Senhor se permite ser conhecido de nós. Não nos deixe, Senhor. Acende hoje a chama em nossos corações. Acende hoje, Senhor. Aumenta em nós o desejo, a fome, a sede de Te conhecer. Que caiam os ídolos dos nossos corações. Que caiam os ídolos. Nós nos prostramos diante de Ti nessa manhã, reconhecendo a Tua soberana vontade, reconhecendo que Tu és Deus sobre nós. Aleluia. Aleluia, eu Te convido a ficar de pé nesse instante, nós vamos cear. Aleluia, nós vamos adorar ao nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar ao nome do Senhor, o único e verdadeiro Deus, digno da nossa adoração, digno das nossas palavras. A ceia pode ser passada nesse instante. Aleluia. Um amor assim o mundo não conheceu. Aleluia. Nós Te amamos, Jesus. Naquela cruz se entregou, o Teu perdão me alcançou. Aleluia. Um amor assim o mundo não conheceu.